Bem-vindos a esta análise aprofundada. Hoje a gente tem aqui um material, olha, bastante impactante e até um pouco perturbador, viu? Foi publicado pelo editorial Quantum Docs. Uhum, É uma investigação sobre umas alegações bem complicadas, sobre como é o ambiente de trabalho lá nas bases de pesquisa dos Estados Unidos na Antártica. exatamente. Geralmente, quando a gente pensa na Antártica, vem aquela imagem, né? Ciência pura, isolamento extremo, talvez aquela beleza desoladora, grandiosa. Sim, um lugar quase mítico. Pois é. Só que uma pesquisa recente, feita pela Fundação Nacional de Ciência do ZEUA, a NSF, e a gente vai detalhar isso, ela pinta um quadro, assim, bem diferente, bem mais sombrio, sobre como as coisas funcionam por lá no dia a dia do trabalho. E a nossa ideia aqui é justamente essa, mergulhar fundo nos resultados dessa pesquisa, tentar entender essas estatísticas que são alarmantes mesmo, sobre assédio, agressão sexual, Uhum. e também investigar os desafios de gestão que o artigo levanta. Principalmente essa questão dos trabalhadores terceirizados, que parece ser um ponto-chave. Então, tá, vamos começar a desvendar isso. Olha, o ponto de partida já choca de cara. A pesquisa ouviu funcionários e também contratados do Programa Antártico dos Estados Unidos, o USAP, né? Isso entre 2022 e 2024. Certo. E o resultado foi, assim, 40% das pessoas que responderam disseram que passaram por pelo menos um incidente. De assédio ou agressão sexual enquanto trabalhavam lá. 40%. É um número que assusta. Sem dúvida, é altíssimo. E fica ainda mais pesado quando você olha outro dado. Quase 70% dos que responderam disseram que viram, que testemunharam pelo menos, um incidente desse tipo acontecer com outra pessoa. 70% viram? Caramba! Isso sugere que não são só casos isolados, né? É algo que acontece com uma certa visibilidade ali dentro. Exatamente. É quase como se fosse algo comum, percebido por muitos, mesmo que não tenha acontecido diretamente com eles. Um ambiente onde esse tipo de coisa parece frequente. Nossa, que ambiente pesado. Muito. E é importante entender o contexto, né? Essa pesquisa foi confidencial. Mandaram para todo mundo que podia responder. Todos os funcionários e contratados do USAP naquele período. Eram 2.760 pessoas elegíveis. Entendi. E o que mais chama a atenção é justamente o contraste disso tudo com a imagem que a gente tem da pesquisa na Antártica, né? Que geralmente é vista como um lugar super profissional, focado, colaborativo, mesmo sendo isolado. E a pesquisa não ficou só no número geral, né? Ela detalhou os tipos de incidentes, certo? Detalhou sim, e a variedade é grande e preocupante. Vai desde coisas como comentários, piadas com teor sexual, que são totalmente inadequados, passando por flertes insistentes, sabe? Claramente sexuais, até situações muito graves, como um toque sem consentimento em partes íntimas do corpo. Que horror. Pois é, essa variedade mostra que tem diferentes níveis de gravidade, mas tudo isso contribui para criar um clima hostil, né? Com certeza. E tem um dado sobre gênero aí que também é bem significativo, né? Que talvez vá contra o que a gente imagina primeiro. Tipo, são homens isolados por muito tempo. Sim, essa é uma preocupação que existe, claro. Ambientes isolados são um fator de risco conhecido. Mas olha só, os dados da pesquisa mostram algo mais complexo. A proporção de vítimas que se identificaram como mulheres lá na Antártica é maior do que a média nacional dos Estados Unidos para esse tipo de ocorrência. Maior que a média americana? Sério? Sim, quase 60% das vítimas identificadas eram mulheres, contra 36% de homens. 60% mulheres. Isso muda bastante a perspectiva. O que isso indica sobre a cultura lá, então? Olha, como o artigo do editorial Quantum Docs aponta, isso reforça a ideia de que não são só incidentes pontuais ou gente perdendo a cabeça por causa do isolamento. Parece mais uma cultura de assédio mesmo, sabe? Que está mais espalhada. E que acaba atingindo mais as mulheres que trabalham lá. Entender essa dinâmica de gênero num lugar tão único, tão confinado, é fundamental para sacar a raiz do problema. Faz todo sentido. E a pesquisa pegou outro ponto bem crítico também, né? Que é a diferença entre as pessoas saberem o que é errado e saberem o que fazer a respeito. Exatamente. Esse é um dos achados mais
intrigantes e ao mesmo tempo preocupantes. Quase todo mundo que respondeu sabia definir direitinho o que é assédio e agressão sexual. A consciência teórica existe. Ok, as pessoas sabem o que é. Sabem, mas aí tem o problema. Na hora de saber o que fazer, como agir, como denunciar, aí a coisa muda. E qual o tamanho dessa diferença? Menos de 85% disseram que conheciam as opções para reportar um incidente formalmente. Ou seja, tem uma galera ali, uma parte significativa que, mesmo sabendo que algo errado aconteceu ou está acontecendo, não sabe para quem correr, não sabe quais são os canais oficiais de denúncia ali dentro do Zap. Caramba! E essa falta de clareza sobre como denunciar deve refletir direto nos números de denúncias oficiais, né? Imagino. Com certeza. Os números de denúncias formais são baixíssimos, principalmente se a gente compara com a porcentagem alta de gente que sofreu ou que viu acontecer. Olha só o dado. Fala aí. Embora uns 64% das pessoas que viram alguma coisa errada tenham dito que conversaram sobre isso com alguém, tipo um colega, um supervisor, um amigo. Desabafaram com alguém. Isso. Mas só 25% disseram que foram lá e fizeram uma denúncia oficial mesmo, pelos canais formais que existem. Menos de 1/3 das testemunhas, nossa. Isso é um sinal muito forte de que tem alguma coisa muito errada nesse sistema de denúncia, né? Exato. Pode ser falta de confiança no sistema, medo de sofrer alguma coisa depois, retaliação, ou só dificuldade de acesso que você falou. Exato. Provavelmente é uma mistura de tudo isso. E se a gente junta esses dados todos, fica claro que o problema não é só o comportamento individual de algumas pessoas. Tem falhas no sistema ali. Certo. O isolamento geográfico da Antártica, que é extremo, né? Sem dúvida, isso cria uma pressão enorme, pode piorar as tensões entre as pessoas. Mas a própria estrutura de como o trabalho é organizado lá parece ter um papel central nisso. E como é essa estrutura? Como funciona para trabalhar lá para os americanos? Então, a grande maioria do pessoal que trabalha nas bases americanas lá, eles não são funcionários diretos do governo nem da Fundação Nacional de Ciência. Ah, não. Como assim? Tecnicamente, eles são contratados por empresas terceirizadas. Companhias privadas mesmo, que têm fins lucrativos e que prestam serviço para o Programa Antártico. Serviço de logística, manutenção, suporte, até pesquisa em alguns casos. Entendi. Terceirizados. O artigo do editorial Quantum Docs fala mais sobre isso, né? Tem números. Fala sim, e os números são grandes. Durante o verão antártico, que é quando tem mais gente, mais atividade, pesquisa de campo rolando, até 2/3, tipo uns 67% do pessoal nas bases, são funcionários dessas empresas terceirizadas. 2/3? Já é bastante. E no inverno, quando as bases ficam com equipes bem menores, o isolamento é total, quase não tem pesquisa externa, esse número pula para impressionantes 90%. 90% no inverno. É quase todo mundo, então. Quase todo mundo mesmo. A grande maioria, especialmente no período mais crítico de isolamento, não tem vínculo direto com o governo que banca o programa. 90%? Isso quer dizer que a gestão do dia a dia, das relações de trabalho ali na base, fica quase toda na mão dessas empresas privadas. Exatamente. E essa estrutura de contratação, como o artigo mostra, com relato específico, traz uma série de desafios e problemas em potencial. O editorial Quantum Docs conta a história de um eletricista. Ele foi contratado por uma dessas empresas para passar um inverno inteiro lá na estação Amundsen-Scott. A Estação do Polo Sul Geográfico, uma das mais isoladas do mundo. Essa mesma. É uma das 3 bases americanas que funcionam o ano todo, né? Uma coisa logística impressionante. No verão, tem umas 150 pessoas. Mas no inverno, naqueles meses longos de escuridão total, cai para umas 50 pessoas, completamente isoladas. Imagino. E o que esse eletricista contou sobre a gestão da empresa terceirizada? Bom, segundo o relato dele para o veículo que deu origem à matéria, do editorial Quantum Docs, a experiência foi de muita frustração, sabe? Com a administração da empresa, no caso dele, era uma chamada alento. Ele descreveu uma falta clara de conhecimento institucional na base. Falta de conhecimento institucional. O que seria isso? Provavelmente ele quis dizer que se perde a memória de como as coisas funcionam, as boas práticas, por causa da rotatividade alta de gente que é comum em contrato terceirizado, né?
Entra e sai gente o tempo todo e o conhecimento sobre como lidar com os desafios daquele lugar não se fixa. Entendi. As coisas se perdem. Isso. E além disso, e talvez seja o mais preocupante, ele percebeu que muitas decisões da gestão pareciam ser toadas mais na responsabilidade legal da empresa. Como assim responsabilidade legal? Para proteger a empresa de processo. Exatamente. A impressão dele era essa, que as decisões eram mais para blindar a empresa de problema na justiça ou de algo que pudesse ameaçar o contrato milionário com o governo, do que para pensar no bem-estar e na segurança de quem estava lá na base, passando perrengue nas condições extremas. Ele chegou a dizer que a gestão era incrivelmente desorganizada. Pesado. E essa desorganização aparecia como no dia a dia? Um dos pontos mais críticos era a comunicação, e isso faz a gente pensar nos desafios de gerenciar a gente remotamente num lugar como aquele, né? O centro de operações da empresa, de onde vinham as ordens, as decisões, ficava em Denver, no Colorado, milhares e milhares de quilômetros longe. Do outro lado do mundo, literalmente. E como era para falar com eles? Super limitado. Só dava para falar por telefone via satélite e só durante uma janela de tempo específica, umas 8 horas por dia. O problema é que essa janela caía bem no meio da noite, no horário lá da Antártica. Nossa, que complicação. Ter que resolver coisa de trabalho, às vezes coisa séria, de madrugada, falando com alguém a milhares de quilômetros que não tá vivendo aquilo ali na base. Pois é. E decisões importantes sobre o pessoal, tipo demissão, medida disciplinar, eram tomadas lá em Denver por gente que, segundo o eletricista, parecia totalmente desconectada da realidade local. Essa distância, mais a dificuldade de comunicação, ajudava muito nessa sensação de desordem, de falta de apoio que ele sentiu. E essa estrutura toda, gestão longe, comunicação ruim, quais as consequências práticas para quem está lá? Principalmente se aparece um problema tipo assédio ou um conflito sério. As consequências podem ser devastadoras. Se alguém é vítima de assédio, de intimidação, ou entra numa briga feia com um colega, ou mesmo se é demitido por Denver, essa pessoa não pode simplesmente fazer as malas e ir embora. Ah, claro. Por causa do clima, né? Não tem voo. Exato. O tempo extremo na Antártica, principalmente fora da janelinha do verão, impede voo regular. Então essa pessoa, a vítima, o demitido, quem está no meio do conflito, pode ser obrigada a ficar na base por meses. Meses. Teria que esperar até a primavera antártica, quando o tempo melhora e os aviões conseguem voltar a operar, para poder sair de lá. Poxa, que perspectiva horrível. Fica preso num lugar pequeno, isolado do mundo, com a pessoa que te agrediu ou com quem você teve um problema sério, por meses. Isso por si só já deve desanimar qualquer um de denunciar, né? O medo de ficar preso com um problema deve ser paralisante. Sem dúvida. Cria uma situação de vulnerabilidade extrema, de dependência, a própria logística do lugar acaba calando as vítimas ou dificultando resolver os conflitos. E é interessante que esse eletricista disse que, pessoalmente, ele se dava bem com os colegas direto dele e não viu violência sexual acontecer ali na frente dele. Certo. Mas ele foi bem claro ao dizer que via como o caos na gestão, a falta de estrutura, levava direto a desastres de recursos humanos. Ele deu exemplos desses desastres? Deu sim. Falou de uns incidentes bem sérios que rolaram enquanto ele estava lá no inverno. Contou de uma briga física bem violenta que aconteceu no Natal. Foi tão grave que precisou de evacuação médica de emergência assim que deu. Nossa. Contou também que um investigador oficial do governo americano foi até a base. Foi lá especificamente para apurar denúncias formais de agressão sexual que já tinham sido feitas antes. Um investigador do governo lá. Isso mostra que as denúncias, mesmo sendo poucas, chegaram a algum lugar, né? Sim, indica que o problema foi reconhecido oficialmente, em algum nível. E ele falou de algo ainda mais pesado: a morte de 2 técnicos de manutenção lá na estação. Mortes? Sim. O artigo do editorial Quantum Docs não entra em detalhes de como foi, das circunstâncias, mas o eletricista usou a palavra horríveis para descrever essas mortes, o que deixa um clima de suspeita, de preocupação sobre a segurança geral e as condições que podem ter levado a isso. Que quadro, hein? Complicado.
preocupante. Tentando resumir o que a fonte traz para a gente, temos um ambiente de isolamento extremo, quase único no planeta. Uhum. Junto com isso, uma estrutura de gestão toda quebrada, na maior parte terceirizada e gerenciada de longe. Aí você soma a dificuldade de comunicação e a sensação de que os canais para denunciar não são seguros, não funcionam direito, ou talvez nem todo mundo saiba que existem. Exatamente. Essa combinação de fatores, isolamento, gestão terceirizada remota, falha de comunicação e um sistema de denúncia ruim que parece criar um ambiente perfeito para esses problemas graves de assédio, agressão e má gestão de conflitos aparecerem, piorarem e continuarem. A análise que sai do artigo aponta para uma falha grande da gestão, tanto das empresas contratadas quanto dá para entender assim da supervisão do próprio governo que financia. Uma falha em lidar de forma séria e proativa com essa crise humana. Então, o que tudo isso quer dizer, no fundo, além dos números, dos relatos, quer dizer que por trás daquela imagem heróica, fascinante, da ciência sendo feita num dos lugares mais remotos da Terra, existe uma outra realidade, uma crise de recursos humanos. Uma crise séria mesmo, com consequências reais, dolorosas, às vezes trágicas, para quem vive e trabalha lá, como o editorial Quantum Docs detalhou, baseado na pesquisa da NSF e no relato desse trabalhador. É uma cara da Antártica bem menos romântica e bem mais problemática do que a gente costuma pensar. E essa análise toda deixa a gente com uma pergunta fundamental para pensar, né? Uma pergunta que, apesar de ser pior lá na Antártica, vale para outros lugares de trabalho isolado ou com gestão complicada. Qual pergunta? Como é que a gente consegue construir e manter ambientes de trabalho que sejam seguros de verdade, justos, que tenham mecanismos de apoio, de responsabilização que funcionem, em lugares tão longe geograficamente e, ao mesmo tempo, que funcionam com estruturas de gestão tão quebradas, terceirizadas, distantes, como essas que a gente vê no Programa Antártico dos Estados Unidos? É um desafio gigantesco, que vai muito além de só dar roupa de frio boa ou equipamento de segurança. Envolve a cultura da empresa, a responsabilidade de quem contrata e do governo, comunicação que funcione e, principalmente, colocar a segurança e o bem-estar das pessoas que estão lá na linha de frente como prioridade número 1. Exatamente. É uma discussão sobre ética, sobre logística e sobre como gerenciar pessoas em condições extremas. Bom, a gente espera que essa exploração aqui do material, do editorial Quantum Docs, tenha sido esclarecedora e que tenha trazido novas camadas para a gente entender um ambiente de trabalho que, apesar de ser palco de ciência incrível, enfrenta desafios humanos muito sérios e que precisam ser olhados com urgência. Agradecemos demais a audiência e a conexão de todos com a gente nesta análise. Para continuar acompanhando o nosso trabalho, outras discussões e análises aprofundadas como esta, a gente convida a seguir o Quantum Docs nas redes sociais. É só procurar por @QuantumDocs. Vou soletrar aqui QUANTUMDOX. Tudo junto, tá? Isso aí. E não deixem de visitar também o nosso site para ter mais conteúdo, mais informação. go.quantumdocs.space. Repetindo, go.quantumdox.spac. Vale a pena conferir. Muito obrigado e até a próxima.